Oi, tudo bem? Só eu e o ao vivo. Como é que você está por aí? Tá bem ao vivo? Então, estamos ao vivo, aqui no Facebook da Rádio Valinhos, para falarmos um pouquinho do que hoje? 150 anos de ferrovia. E você acha que nós estamos sozinhos? Não, não estamos sozinhos. Eu vou transferir para o lado de lá, você vai ver que não estamos sozinhos. Nós temos Thaís Ferrari e Sérgio Ferrari, família Ferrari. Não sabemos a origem deles, mas tem algum braço ali, algum galhozinho. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje. Eu tô bem, né? Tô bem, eu tô uma maravilha. Tá ok. E é que eu não tomei remédio ainda. Você que tá chegando aí, você tá vendo a Thaís ali. E fala pra Thaís fazer a pequena introdução do nosso Seja Você o Repórter, enquanto eu compartilho aqui. Então tá bom, é a nossa quarta live, né, segunda edição do projeto. Iniciamos lá em 2017, nas férias de junho, e agora a segunda edição. E hoje é a quarta live, vamos falar um pouquinho sobre história, preservação e voltado para a questão da ferrovia, né. Por isso trouxemos Sérgio Ferrari para falar um pouquinho sobre esses aspectos, né, e a trajetória dele dentro disso. Todas as questões de processo de procura, estudo, é um grande grupo de pessoas que acabam, de alguma forma, se juntando em prol dessa causa, né, para as histórias não ficarem mortas e não serem contadas. Então, por isso, nossa live é sobre esse tema e queremos que vocês participem, mandando às vezes alguma lembrança que vocês têm, até pela questão do desenvolvimento de Valinhos. Todas essas questões de mudanças, enfim, fizeram com que Valinhos também se alterasse. Então, por isso, esse é o nosso tema. E eu até aproveito aqui, já que nós começamos por aí, Thaís, o Sérgio Ferrari ali já está compartilhando o grupo dele ali, já estou compartilhando, além da Thaís, já está a Dileuza Andrade está aqui com a gente, a Joana Tonetti também, Esperancim, já mandou um salve aqui também. Estou compartilhando também. Thaís compartilhando, então, perguntar para o Sérgio, né, Sérgio? Ferrovia, ela tem alguma importância, não? Legal. Até no município de Valinhos, eu acho que ela não tem nenhuma, porque ninguém valoriza. É legal essa pergunta, Ulisses. Boa tarde, Thaís, boa tarde aos ouvintes aí, ao pessoal do Facebook. É interessante esse assunto que a gente vai abordar, porque eu vou colocar uma pergunta antes da gente começar. Será que Valinhos veio antes da ferrovia ou surgiu depois da ferrovia, né? Então a gente vê hoje que a ferrovia ela ainda existe na nossa cidade, passa de vez em quando um trem ali que mais a gente nos atrapalha do que ajuda em alguma coisa na nossa vida, né? Mas nós estamos aqui para explicar um pouco a importância que teve, né, essa estrutura ferroviária, né, tanto para a origem quanto para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu até aproveito para emendar, então. Essa estrutura que nós temos hoje, essa estrutura que está aí, que todo mundo vê, ela sempre foi assim ou ela tem um momento em que ela se tornou da forma como está hoje? Eu posso afirmar que a estrutura que a gente tem hoje aí ainda visível, né, as edificações, a linha que está em uso, tem uma linha que está em desuso, alguns desvios, essa estrutura ela atingiu esse porte por volta de 1915, mais ou menos. Então isso que a gente vê hoje é o que sobrou, vamos dizer, do ápice que acabou atingindo, que foi entre a década de 10 e a década de 20, né? Depois disso já começou, no final da década de 20, o começo do declínio, né, das ferrovias, e isso foi se arrastando até os anos 50, mas isso que a gente vê hoje não é o que foi construído original, ele passou por uma série de modificações, mas eu classificaria como um cenário que se concretizou até 1915. Então aí você do material você leu, você viu lá no início da ferrovia um bem que era transportado, e não era figo, né? Então, é uma questão que o figo então surgiu depois de toda essa história da ferrovia, né? Isso que é bacana porque, na verdade, Valinhos é considerado a terra do figo roxo, então pensar, né, que não era o produto transportado é bem interessante, né? Como que foi esse surgimento do figo para ser classificado a Valinhos como a cidade do figo roxo?
Eu até faço uma provocação, Sérgio. Consegue imaginar Valinhos sem a ferrovia? Valinhos seria Valinhos se não tivesse a ferrovia aí? Se a gente for entrar no detalhe aí, né, contando um pouco da história, então a gente está aqui para falar a respeito de uma data comemorativa, né, que vai ocorrer esse mês, no dia 30 de janeiro, né, próximo, vai se completar 150 anos, né, um século e meio, que se constituiu a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né? Então esse foi o pontapé inicial para surgir essa linha de trem que a gente tem hoje em Valinhos. E voltando à sua pergunta, né, as informações que a gente tem históricas mostram que antes de ser constituída essa companhia, uma outra empresa, essa inglesa, né, que detinha o tráfego ferroviário de Jundiaí até Santos, ela tinha o direito de crescer essa linha até Campinas. E ela tinha um projeto disso, né? Um projeto que não passava por onde hoje passa a ferrovia, tá? Esse projeto original ele passava mais ou menos aqui na região de Valinhos, entre a Estrada Velha, Campinas, São Paulo e Anhanguera, nesse trecho aí, né? E é bem provável que se isso tivesse se concretizado e não a Companhia Paulista, talvez Valinhos nem existisse, né? Porque a distância é grande, né? Talvez existisse uma outra cidade com outro nome ou um bairro de Campinas que hoje, né, nos dias de hoje, com uma determinação mais ligada àquela região. Então, quando surgiu a Companhia Paulista, a gente pode entrar no detalhe por que ela surgiu depois. Ela refez esse estudo topográfico e de viabilidade técnica da construção da ferrovia e ela utilizou o traçado que nós vamos chamar assim, um traçado primitivo ainda de transporte de carga que seguia o Rio Pinheiros para facilitar essa construção, e isso acabou determinando a construção de uma estação nesse ponto aqui que a gente conhece hoje como Valinhos, né? Que foi, vamos dizer assim, o centro que se surgiu, depois da estação a instalação da estação, foi aí que surgiu o povoamento e aí o centro urbano, né? Mas é bom ficar claro que existia um projeto anterior que não era onde é hoje, e se ele tivesse sido concretizado, nada como a gente imagina, nossa realidade hoje seria completamente diferente. Talvez nem nós estivéssemos aqui, porque isso aí pode ter determinado uma série de eventos que culminou de a gente estar hoje nessa realidade aqui. É a mesma viagem que a gente podia fazer se os imigrantes não tivessem vindo. Exatamente. Mas ali o que me chamou a atenção é que o primeiro produto e a grande razão de ter acontecido da ferrovia vir para cá é um negócio chamado café. E eu não consigo imaginar um pé de café nessa cidade, sou sincero, hein? Não? Eu vou te dizer que, até mandar um abraço aqui pro Milton Zanucchi, né? Eu sei que lá na clínica dele, no fundo lá, tem 3 pés de café. Tá? Então é o único lugar que eu conheço em Valinhos que tem ainda pé de café. Tá? Às vezes alguém pode ter no quintal, até por algum capricho, né? Mas é uma planta muito rara aqui na nossa cidade hoje em dia, né? E foi a árvore que mais teve, né? Por muito tempo, né? Então é verdade, a ferrovia ela surgiu, mesmo a ferrovia que ligou Santos a Jundiaí, tá? Que foi chamada de inglesa, né? São Paulo Railway, que é antecessora da Companhia Paulista. Essa ferrovia ela foi idealizada, exclusivamente viabilizada por causa do transporte de café, tá? Exatamente. A gente pode até comentar um pouco que imaginem transportar, a gente sabe que o café é transportado em sacos, né, em sacas, e o transporte anterior à ferrovia era através de mulas, né? E uma mula era capaz de transportar em torno de 120 quilos, né? Então, ia uma mula com uma saca de café, sacos em torno de 120 quilos, e podia levar até 15 dias para chegar de Campinas até Santos. Tá? Isso quando estava tudo bem, não estava chovendo muito, porque na hora de descer a serra era dramático, né? Dizem que só para descer a serra quase uma semana. Né? Isso, porque a serra era extremamente difícil o caminho, né? A serra sempre foi um desafio, e esse desafio foi superado depois por essa construção da São Paulo Railway, né? A primeira ferrovia, e
que é considerado a obra hoje que desencadeou todo o desenvolvimento do estado de São Paulo, né? Se a gente não tivesse tido essa obra no passado, São Paulo não seria como é hoje, né? Foi feita para o café, mas ela trouxe a indústria, trouxe a imigração, né? Ela propiciou a gente mandar os produtos que a gente desenvolveu aqui para outros lugares, né? Então teve fundamental importância, apesar de ter sido criada para o café, ela provocou teve outros benefícios. Dentro do material, você chegou a achar alguma coisa interessante, Thaís, ali que você aponte, assim, você fala... Porque o que me chamou a atenção foi isso, a questão do café, lá atrás. Eu achei interessante a questão do primeiro carro motorizado de Valinhos, né? E a gente pensa num carro mesmo, né? Não, e essa questão também de encontrar material sobre isso, porque muitos não presenciaram, né? Então esse processo de pesquisa deve ser trabalhoso e demorado para você chegar na conclusão e ter uma resposta. Essa daí, Thaís, é uma outra vantagem de ter sido uma empresa, né, que desencadeou tudo isso. Que o fato de ser uma empresa e uma empresa de capital aberto, isso é uma outra inovação da Companhia Paulista. Ela foi a primeira companhia nacional de capital aberto, tinha ações, né? Já era uma e essas ações, na maioria das vezes, elas eram dos cafeicultores e grandes comerciantes. Por causa disso, ela tinha registros de estatuto e relatórios muito precisos do que acontecia. E isso foi mantido, isso não se perdeu. Hoje, boa parte desses relatórios estão disponíveis na internet para você consultar. Então, é daí que, por exemplo, as pesquisas que eu e outras pessoas dentro da associação que a gente conduz, a gente se baseia nesses arquivos oficiais da Companhia Paulista, que é um registro que não se tem dúvida que aquilo era verdadeiro, né? Porque são registros técnicos, tem informações de metragem, de distâncias, coisas bem precisas que ajudam a identificar essa parte da história. Então, o fato de ser uma empresa facilitou a gente identificar esses fatos históricos, como, por exemplo, esse que você citou. Assim, qual foi o primeiro veículo motorizado que passou por Valinhos, né? Qual foi o primeiro e quando, né? Então, a gente sabe que o primeiro foi uma locomotiva, né, de origem inglesa, existia a marca, o modelo, o ano que ela foi fabricada, tá? E oficialmente ela passou em Valinhos a primeira vez no dia 31 de março de 1872. Ela partiu de Valinhos às 6 horas da manhã, nós sabemos até o horário. Então saiu daqui. Saiu daqui, que foi a viagem, né, em 31 de março de 1872, foi a viagem inaugural do trajeto que estava concluído. Porque a viagem oficial inaugural da linha foi mais para frente, em agosto de 1872, que foi quando chegou a Campinas. Então, quando chegou a Campinas, teve uma inauguração oficial, que inclusive é a data que oficialmente aparece na maioria das literaturas. 20 de agosto de 1872. Essa data que partiu de Valinhos, ela é pouquíssimo conhecida, mas ela é comprovada por esses registros que temos da Companhia Paulista. Tá? Então, o primeiro veículo foi uma locomotiva, e eu posso revelar também que o primeiro WhatsApp também foi no mesmo dia, tá? Por quê? Assim agora como teve a locomotiva, foi instalado o telégrafo nessa estação. E o telégrafo foi o primeiro método de comunicação que a gente teve aqui, que era em tempo real. Então, se eu tivesse uma pessoa nessa estação e uma pessoa na outra, elas tinham que escrever no mecanismo que existia, né, do telégrafo, e aí aparecia do outro lado, né, por código Morse. Então é mais ou menos como funciona o nosso WhatsApp hoje. A gente escreve aqui e cai no outro lá. Exatamente. Ele escreve, então foram diversas inovações que mudaram o estilo de vida das pessoas, né? A forma de acompanhar a hora, tem uma série de estudos que, quando chegou a ferrovia, mudou a forma das pessoas conviverem até, né? E aí eu já aproveito e dou uma provocaçãozinha também. E o famoso relógio? Nossa, meu Deus. Sabia que tem uma história que sumiu um relógio? Não. Não sabia? Conta aqui, pessoal. Eu vou contar o que eu sei da história do relógio, então tá vou bom? Aproveitar e avisar o pessoal que está acompanhando a gente que pode aqui no comentário escrever alguma coisa que a gente vai trocando ideia com o Sérgio aqui. Por o nosso favor. diálogo é feito com você aí, ó o dedinho. Você aí pelo comentário. Então fique à vontade. Olha lá. Não, quero que participe. Assustei agora. Não. Então tá legal. Falando um pouco do relógio, né? O relógio, ele é o relógio que a gente fala da segunda estação, né? Porque também é outra informação pouco conhecida aqui na cidade, né?
E a gente vem divulgando muito essa informação. A estação que a gente tem hoje, que é o Museu Municipal, ela foi a segunda estação de Valinhos, né? Concluída em 1913, época em que também foi duplicada a linha, porque a linha era simples anteriormente, né? E essa estação, ela tinha um relógio grande na plataforma, um relógio que até o mecanismo ficava dentro de uma sala. Aquele relógio que a gente enxerga de fora é só um pedaço, né? Dele sai um eixo que vai para dentro de uma sala que tem uma máquina grande até, né? Que é onde fica o mecanismo do relógio. E esse relógio, até onde a gente pôde apurar, antes da reforma que foi feita, que depois acabou virando o museu, né? Um pouco antes disso, foi a fase de maior deterioração da estação aqui de Valinhos, dessa segunda estação. Questão de transporte, né? Isso, já não tinha mais transporte, então a estação ficou abandonada. E aí teve essa iniciativa um pouco antes de 96, que é quando Valinhos ia fazer 100 anos, né, de Distrito de Paz, de criar, né, foi uma iniciativa muito importante que salvou a edificação que a gente tem aí hoje, né? E um pouco antes disso, não foi durante a reforma, tá? Algumas pessoas acreditam que foi na reforma, mas não foi. Antes da reforma, houve algum tipo de, eu vou chamar assim, de pilhagem do sistema ferroviário. Então, muitas coisas, não só em Valinhos, em outros lugares, acabaram desaparecendo, ou pela própria companhia, ainda na FEPASA, né, quem administrava, que era o Estado, eles desmontavam com medo de isso ser roubado ou danificado e levavam para algum depósito. Então, pode ter tido várias coisas que aconteceu com esse relógio. A gente sabe que tem colecionadores hoje que pagam fortunas por um relógio desse. Eu lembro de um comentário sobre isso. Então, pode ter acontecido na época também, de alguém ter furtado o relógio, não existem provas disso, mas essa época é muito pobre em registros. Você vê que tipo, a gente fala de coisa de mais de 100 anos atrás, com registros precisos, e coisa que aconteceu 20 anos atrás a gente não tem registro nenhum, né? Então, o relógio é um mistério, como ele desapareceu, se ele existe ainda, né? Então, quem forem na estação de Campinas, tem um relógio muito semelhante lá, que inclusive funciona lá. Tem aquele a máquina. Que está na torre ainda. Não da torre. Quando você vai na plataforma, que hoje a plataforma lá é fechada, porque é um espaço cultural, né, fechada por tablado de madeira, ali você vai ver um relógio que é muito semelhante ao que tinha em Valinhos, tá? Não é o relógio da torre, é o relógio da plataforma. Vou dar uma passada por lá falando isso. Sérgio, aproveitando isso que você falou, quando não tem esse registro, essa facilidade de você consultar, dentro da associação, como que vocês trabalham em prol dessa pesquisa? Então, a associação ela é formada de pessoas que, vamos dizer, têm a história como um hobby, tá? Então, por exemplo, eu não sou formado em história, a maioria das pessoas que fazem parte também não. Eu, por exemplo, sou engenheiro e a gente trata como um hobby. Então, a nossa principal fonte de pesquisa são arquivos hoje que estão disponíveis na internet, tá? Que são digitalizações que até o governo faz, né? Instituições. Outra forma que eu utilizo de pesquisas, eu tento comprar na internet livros antigos, sobre que é coisa que não está digitalizada, então procuro lá livros sobre principalmente história de Campinas e de Jundiaí, que acaba encontrando alguma coisa de Valinhos, né? A gente tem aí os livros que foram editados em Valinhos, também de história, que são muito interessantes. A série de livros do Bebe Spadassi, o livro do Mário Pires, que é o mais técnico, vamos dizer assim, em termos de história, mas a gente trata isso de uma forma, ela é amadora, né? Porque é uma pesquisa, não somos gabaritados em história, mas a gente tenta tomar o cuidado de o que a gente divulga tá atrelado a um documento que tenha um mínimo de segurança de veracidade, né? Porque hoje em dia é muito fácil você pegar uma informação que é incorreta. E eu vou dar um exemplo. Até muito tempo, quer dizer, até hoje, até você vai encontrar em muitos registros que a estação de Valinhos ela foi inaugurada em vez de ser 31 de março, no dia 28 de março de 1872. Exatamente. Então, essa diferença de data ela foi desvendada pela PHV, e a data original ela sai do livro do Mário Pires, que escreveu aqui em Valinhos, que ele, tipo, não quero pôr culpa nenhuma nele, porque eu imagino a dificuldade na época, no começo dos anos 70, de fazer algum tipo de pesquisa, né? Mas houve uma confusão no jornal que ele pesquisou, que o texto é de difícil leitura, e aí a gente cruzou a informação que ele pesquisou com o que a gente encontrou na Companhia Paulista e vimos a divergência.
Então, hoje, a gente pode afirmar com segurança que a data correta é 31 de março e não 28, que hoje você pode pegar vários documentos que a pessoa vai copiando. O 28 de março, a nossa luta aí é para fixar o 31 de março, porque o 28 de março continua perseguindo a gente aí, como uma data que acabou sendo publicada num livro importante e que vai embora, né? O assunto vai embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, essa questão da informação, a veracidade da informação, né? A segurança quanto a isso. A parte boa aqui que nós já tivemos aqui, ó. A Solange falando boa noite para nós. Solange Santos, boa noite. Boa noite. Marli Araújo também está passando por aqui, né, Marli? Você não está me vendo. Peraí, eu vou dar um descanso para eles ali. Olha eu aqui, Marli. Noite, Marli. É assim que a vida é, né? Quando você passa de meio século, tudo fica perfeito. Olha, perfeito. Como o quadro atrás de mim, ó. Perfeito. Não tem comentário, não tem coisa melhor que isso. Vou até voltar para lá, que são tão perfeitos, vou atrapalhar a programação aqui. E o registro histórico, o pessoal esquece disso, né? Que hoje, com essa maquininha aqui, ó, essa maquininha, essa outra maquininha que é aqui, isso, tudo, dá para você registrar as histórias. As pessoas não estão fazendo isso, né? Elas estão passando pela história só. Isso é horrível. Eu estou achando triste. É verdade. A gente tem muito recurso para capturar a história, né? Isso. E nós não utilizamos, né? Da forma... talvez por falta de tempo ou por achar às vezes que não é importante, mas a gente vai talvez lamentar isso no futuro, né? Falar, poxa, por que eu não... Aquela pessoa que conhecia tanto e a gente acabou não perguntando, não pegando uma informação. Pegar o exemplo até do Haroldo. Imagina que o Haroldo falasse, não vou tirar foto desse cotidiano que é a cidade. Não, para que eu vou tirar foto, né? Por quê? Imagina o vazio que a gente ia ter hoje, né? Logicamente nós temos lá também o Lúglio também, temos outras pessoas que fazem os registros também. Mas você que está em casa, você pode fazer isso. Faça os seus registros, aproveite as mídias sociais. Eu estou resgatando aqui, daqui a pouco vai estar o link lá no evento, de um encontro que teve lá na Semana de Museus, contando a história do museu, do entorno. Isso. Parte da conversa que o Sérgio tem hoje, nós tivemos lá em 2016. Maio de 2016. Maio de 2016. Então é importante você fazer o registro também. Mas mais que isso, é importante você participar aqui com a gente, né? Então vocês estão meio quietos hoje. Eu não sei o que aconteceu. Hoje é quinta. Tem jogo o hoje. pessoal já está meio cansado, eu acho, né? Porque a gente está no começo do ano. Não, eu acho que é porque tem jogo do Parmeira hoje. Tá nas partes italianas aí, e estão lá assistindo o Parmeira. Não é agora, né? Estou exagerando. Podia exagerar com você. Vou voltar para mim aqui, para ficar bem claro que sou eu que estou dizendo isso, para ninguém dizer que não sou. Deve estar todo mundo na reunião DNA que está aqui. Pode vir aqui no Centro Pastoral a partir das 8 horas, reunião DNA. Recomendo. É uma boa dica, viu? Fica a dica para você aí. Sérgio, existe contribuição de pessoas que chegam até vocês trazendo muita história? Acontece, principalmente quando a gente... Porque assim, hoje a associação, ela é um grupo pequeno, né, ainda. Ela vai completar 4 anos, né, porque ela foi fundada em agosto de 2014. E... a gente faz a pesquisa e aí da pesquisa, uma das formas de a gente divulgar é através de eventos, exposições, a própria Semana de Museus. Perfeito. Nesses eventos, a gente fez 2 vezes a Festa do Figo também. Uma área da Festa do Figo a gente fez uma espécie de mini museu, né? E nessas ocasiões é que surgem muitas informações e muita história. Então eu vou contar uma curiosidade aí, por exemplo, na última vez que a gente fez o da Festa do Figo, uma das partes da exposição era sobre o aniversário do Figo, né? E a gente, para montar o espaço, precisou de algumas mudas, né? E aí eu fui na chácara lá do Lacarini, que ele tem lá uma propriedade grande lá, e ele ia arrumar as mudas para a gente plantar lá no lugar da exposição. E por acaso, aí ele pegou e falou, não, mas vem ver um mapa que eu tenho aqui, que é da antigo, de quando meu vô veio da Itália e tal. E ele tem lá o mapa, né? A gente até pegou informações desse mapa. Um mapa de 1896 daquela região da propriedade. Aparece a ferrovia, né? Então esses mapas antigos, até você vê, eles são rasurados, porque a pessoa pegava o mapa original e ia fazendo as divisões. Isso era muito comum na época. Então ele tinha uma das coisas que a gente acaba descobrindo por acaso. Um mapa autêntico, de 120 anos de idade, e que ali tinha muitas informações interessantes. Então, pessoas que vão lá e contam história, ou questionam, falam, isso que vocês falaram
não é bem assim, tem outra versão. Então é muito importante a gente ter esse contato e essas informações nesses eventos. Não é muito comum a pessoa procurar e falar, eu queria falar de algum assunto, algum aspecto. Acontece também, mas nos eventos, como a pessoa está lá e aquilo acaba instigando, né? Aí elas acabam falando, às vezes a gente anota e depois faz algum tipo de entrevista, né? E é bem interessante, nos eventos surge muita coisa, sabe? Até fazer um testemunhal, não é testemunhal, que aconteceu com a Praça Washington Luiz, né? A Praça Washington Luiz, nós tivemos uma pessoa que foi na exposição de fotos e disse, olha, eu tenho fitas de vídeo de alguns eventos que aconteceram ou eram transmitidos pela TV Cultura. Falando isso, não me retornou a ligação até hoje, você tem ideia. Mas é uma coisa que é desconhecida, né? Desconhecida, ninguém saberia. Se não ocorre o evento, por isso tem que acontecer os eventos culturais, né? Para que você possa efetivamente buscar mais conteúdo, né? Isso que o Sérgio falou me faz lembrar da apuração, né, na parte do jornalismo. Porque você precisa apurar as informações para que depois você não divulgue algo que está incorreto. É a mesma coisa, o mesmo processo de você ouvir as partes envolvidas, apesar que nem sempre no seu caso existe as partes envolvidas, porque são histórias, né? E você tem que ter esse cuidado de estar analisando e apurando para que não passe informação incorreta. Um dos jeitos, Thaís, que a gente faz para ter uma certa segurança, você dá um exemplo também de um dos boletins que a gente escreveu, que foi do primeiro banco de Valinhos, né? A gente começou com a informação tirando do livro do Beppe Spadassi, né? Só que muitas pessoas questionam, o Beppe precisa tomar cuidado e tal, né? Aí, esse caso, eu fiz uma pesquisa e eu consegui achar no estado de São Paulo uma nota de jornal com a inauguração do banco, porque era um banco grande, com a mesma data que ele tinha falado. Então a gente cruzou as informações. Uma informação testemunhal com uma informação da época, né, do jornal da época que tinha a notícia. Então até esse boletim tem a notícia do jornal, né, e cita então foi comprovado que ele falou lá era verdade. Tanto qual era o banco, qual era a data, que dia aconteceu, né? Então, é uma das formas que a gente faz. Se a informação ela é testemunhal, a gente tenta de alguma forma cercar isso com outras evidências. Né? E tem uma coisa interessante que o Estadão ele é uma fonte, por causa do acervo, né? Sim, sim. É gigantesco, eu gosto disso. E se não fosse o meio eletrônico, não permitiria que você acessasse também, né? Porque quando está fazendo negócio lá da Washington Luiz, eu encontrei uma notinha também falando de uma coisa que iria acontecer... convidando para a inauguração, mas não tinha data. Convidando para a inauguração de alguma coisa que aconteceria lá na praça. Então é importante isso. Então, você se tiver registros históricos aí, além de fazer o registro fotográfico ou em documento, aproveita também, né? Coloca aí outras histórias, coloca o seu depoimento, ajuda a gente. Ulisses, uma coisa que a gente procura também é meio que instinto, talvez isso aí esteja guardado com as pessoas, né? A gente sabe que existiram alguns jornais em Valinhos anteriores a esses que existem hoje. Verdade. Né? Aí eu vou... No fim a gente está fugindo um pouco do assunto. Mas é a história. Outro dia, na casa da minha mãe tem uma mesa lá que era antiga da época da minha avó, né? E a gente mandou reformar a mesa, né? Restaurar. E a cadeira de madeira com um assentinho de madeira forrado com corvim, né? Sim. E o assento muito desgastado. Então eu peguei o assento e falei, deixa eu ver como é que é isso aqui para mandar no tapeceiro, né? Aí eu arranquei o revestimento que estava em cima e estava o original por baixo, né? Aí só que ele estava bem deteriorado. Quando eu tirei o original, tinha um jornal amassado dentro. Caramba! Um jornal amassado que era porque tinha ficado fraco o assento e aí colocou o jornal para ficar mais fofinho, né? E esse jornal é um jornal de Valinhos, que eu não me recordo o nome agora de cabeça, mas que era da data de 1954. Não era o município, o valiense, não é? Alguma coisa assim. E aí, só tinha um pedaço. Eu lembro que, uma das reportagens falava do carnaval, sabe? Era bem detalhado, falava do que estava acontecendo na Câmara. Mas foi uma coisa... E aí, depois que eu achei esse jornal, eu falei, poxa vida, não tem em nenhum lugar esses jornais, né? Eu não sei se em Campinas estaria guardado em algum lugar também, né? Tem um problema, por exemplo... Talvez você que esteja aí em casa ou conheça alguém por exemplo, o Correio de Valinhos, que é lá na década de 90,
Eu não tenho nenhum exemplar, não sei se alguém tem, e é coisa nova, tá ali, é logo aqui. Se você pegar, por exemplo da Folha de Valinhos, que tem um acervo muito grande, Que é dos mais antigos, né? vai completar agora 50 anos, é isso? Ou 60? 60, né? Folha vai completar 60 anos. Eu estou enganado. É de uma Folha? 60 Não tem folha, e... não. 68. É, eu acho que é 60 Isso anos. mesmo. Enganei? Não, eu falei que não tem nenhuma folha. Não, estou falando, mas é 68. Sim. 50 anos. 50 anos. 50. Vocês estão bem de conta. Sou de humanos, tá bom? Não, fique tranquilo, porque eu sei que é 50 por uma razão, né? Eu vou 67. Meio óbvio. Nós temos uma participação aqui da Lucy de Luca. Boa noite, muito bom. Quanta história e detalhes ricos da nossa cidade. Compartilhando. Conte-nos mais o quanto puder. Abraços. Muito bem, já que você falou falar de cidade, primeiro o comércio da cidade. E tem uma história com esse comércio, porque o armazém também ele tem uma história de mudanças, né? E antes de fazer isso, eu faço uma outra provocação. Por que você tem que mexer no rio, cara? Deixa o rio lá. É interessante isso, né? Falando do rio um pouco, né? Mais uma relação com a ferrovia, né? Que quando passou por aqui. Essa região que a gente está, que é essa parte onde está o centro de Valinhos, essa parte da Avenida Paulista indo para Vinhedo, o rio originalmente ele fazia uma série de curvas, né? Então isso aí é possível observar nesse mapa da época que criaram o projeto da ferrovia, porque eles mapearam o rio na condição original. Então, de 1800 e pouco. Isso, o mapa é de 1868, esse mapa que a gente conhece, né? E para que não precisasse fazer uma série de pontes, porque a linha férrea ia precisar cruzar o rio em vários pontos, né? O rio foi retificado em alguns pontos, entre 1870 e 1872. Só tenho uma curiosidade. Hoje você faz isso com máquina. Como é que era antigamente? Era feito de forma braçal. Nossa removendo com carroças a terra, né? Você removia a terra. Inclusive é citado nos relatórios como uma das partes mais onerosas financeiramente da obra. Era a remoção. A remoção da terra de um lugar, pedras que eram encontradas e deposição na outra. Então isso aí era feito e é até bem preciso, eles calculavam quantos metros de terra, metros cúbicos eram removidos. Era feito um relatório disso. E o rio realmente ele passou, a gente vem mexendo no rio várias vezes, né? Mas essa vez aí foi a primeira vez. E curioso que nessa época o rio foi afastado de onde é hoje a estação, né? Se a gente pega a estação onde é o museu, ele foi afastado. Aí a gente nos anos 80 a gente pegou e trouxe ele de volta para perto da estação para fazer a Avenida dos Imigrantes. Né? Então levou para lá e depois trouxe retificou e levou para lá e trouxe para cá. Então a ferrovia teve esse impacto ambiental que imagina como devia ser diferente, até bonito, né? Esse rio fazendo um zigue-zague, né? Acredita-se que ele tinha mais água do que ele tem hoje também, porque tinha outros afluentes que foram secando com o tempo, né? Mas a ferrovia teve essa interferência. Falando um pouco do comércio que você citou aí, a gente tende a imaginar que o comércio é uma coisa mais recente, né? Que a gente vê às vezes falando, não, o comércio veio para os italianos, que o fulano que veio aí montou uma vendinha, né? Foi que nós pensamos. É mais ou menos o que o pessoal tem na cabeça, mas não é verdadeiro isso, tá? Os primeiros comércios, eles surgem junto com a estação, tá? E existe uma razão para isso. Então, a estação foi inaugurada aqui em Valinhos em 1872. Os primeiros comércios também são contemporâneos, tá? Inclusive, tem anúncios de jornal desses comércios antes da inauguração da estação, algumas semanas antes. Se o pessoal tiver curiosidade, pode ver no evento depois que está lá. E esses comércios, eles eram o que a gente chama de casa de comissões, tá? Que nada mais é do que um atravessador que ele, de um lado, ele pegava o café dos cafeicultores, dos produtores e despachava para Santos e até já negociando com a Europa. Eram grandes comerciantes que detinham o posse dessas casas de comissões. E por outro lado, pensa você é o dono da fazenda de café. Você vendeu o café, você tem um monte de dinheiro, só que você não tem onde gastar. Em 1872 não tinha nenhum shopping na região. Né? Então, como é que era feito isso? E, além deles mandarem o café, como tinha a ferrovia, eles traziam produtos
da Europa e de outros lugares, por exemplo, mobília, coisas para casa, bebidas. A gente tem anúncio que fala lá que no tal armazém tinha bebidas importadas, tal, para a pessoa ir lá e comprar. Então, esses foram os primeiros comércios da cidade, tá? Que era essa casa de comissões. Casa de comissões, tá? Infelizmente, na década de 60, quando houve a duplicação da 7 de setembro, o que existia ainda dessas edificações, a 7 de setembro hoje ela é dupla, né? Isso. Do outro lado na Vila Santana também, né? Que é a 12 de outubro. Isso, né? 12 de outubro. Então, essas casas de comissões, que eram bem próximo da linha do trem ali, elas foram destruídas, porque elas já não eram mais usadas, né? Porque eles perderam o uso, e na década de 60, quando foi duplicado a via, tá? A gente teve o armazém também, que era um armazém importante da própria Companhia Paulista, que existia um armazém primitivo, que não se sabe direito onde ele era, porque ele foi demolido para construir a segunda estação, atual museu. Isso a gente tem evidência que ele existiu, mas não onde ele era. E o armazém que muita gente conheceu, que morou em Valinhos, que foi derrubado mais recente, aí no final dos anos 80, né, quando deslocou o Rio de novo, que era o armazém que se usou muito para levar as frutas, né? Esse armazém ele tinha essa função, né, da parte das frutas. Então, são construções que existiram, e o comércio ele remonta à própria origem da ferrovia. Tá? Então o comércio acabou vindo com isso. Então, na verdade, a expansão, quando nós colocamos lá o desenvolvimento de Valinhos, na verdade a ferrovia, nesses 150 anos, contribuiu em todo lugar que chegou para o desenvolvimento das cidades. Isso. Então, a gente tem depois, falando mais em desenvolvimento, né? O começo é bem primitivo, então tinha esses comércios, isso aí ficou estagnado um bom tempo, né? Então acabou crescendo porque a ferrovia também precisa de gente para fazer manutenção, uma série de atividades. Então isso aí formou um povoamento, né? Sim. Aí como tinha o comércio, tinha o cara que tinha que trabalhar no comércio, então ele foi morar ali perto, e aí foi formando. Aí, já nos anos de 1880, a gente tem o crescimento da imigração. Isso. Que as pessoas vinham para a fazenda, mas quando elas não se adaptavam, ou se ela tinha alguma aptidão, ela acabava fazendo um comércio, uma fabriquinha de alguma coisa. Sim. Né? E aí a gente tem, por exemplo, o Gessi Lever. Né? A Gessi Lever surge de uma fábrica artesanal de sabão, né? De um italiano. Então, essa fábrica ela surgiu e ela só se desenvolveu por causa da ferrovia, porque não tinha como nem receber a matéria-prima que era necessário, produto químico, máquinas, tudo isso se desenvolveu dessa forma. A gente teve a fase das olarias, que Verdade. Também foi uma fase que Valinhos teve dezenas de olarias. Todas as olarias praticamente eram margeando a linha férrea. Porque você vê, temos aqui as torres aqui, lá na Flávio de Carvalho, depois você vai aqui indo para Vinhedo aí, né? Pela Paulista, depois Andradas ali, não é isso? Isso. Estão todos por ali mesmo. E aí a gente teve fases que, por exemplo, as olarias se transformaram em outras empresas, porque tudo tem ciclos, né? Exatamente. Então quando a olaria entrou em declínio, surgiram, por exemplo, o Cartonifício Valinhos, 1934, parte de uma olaria que existia ali chamada Olaria Santana. Ali era uma Olaria Santana, e essa olaria foi desmontada e transformada num cartonifício. A Rigesa também, a origem dela é de edificações que eram de olarias, né? E foi provocando esse desenvolvimento. Então, mas tudo isso, pelo menos até a década de 50, você não tinha como ter um negócio ou uma fábrica, seja o que fosse, se você não estivesse perto da ferrovia. Você imagina, hoje a gente fala assim, eu vou transportar uma máquina simples, pesa 5 toneladas, né? Como é que você vai levar 5 toneladas de um lugar para o outro, né? E os prédios eram próximos da linha férrea, porque existiam implementos assim, como se fosse tipo de vagão de trem, que ele já tinha um guindaste. Então a máquina já era tirada e colocada no lugar, ou arrastada por um pequeno trecho, porque era muito difícil você movimentar uma máquina dessa. Então, sem a ferrovia a gente não teria como se desenvolver. Tá? E tem uma curiosidade, nós vimos isso no museu, né? A casa de... A casa de máquina, isso exatamente, nós temos umas fotos lá. A casa de mudança de linha. Será que é isso? Aquela que pegou fogo? Que está ali naquele...
Quem tá ali aqui? Devia ter vindo de óculos, né? Verinha mandando oi. Verinha Frank, é isso mesmo? Acredito que sim. Eu acho que é a mudança de linha, que tá ali na Mais ou menos em frente ao supermercado Asp ali, do outro lado. Isso, só que agora ela tá lá do lado do museu Isso, mesmo. a maquinaria, né? Que tá Isso, lá. maquinaria, isso Sim, mesmo. então aquilo lá é o seguinte, aquilo lá faz parte de vamos dizer, um acessório do sistema ferroviário, né? Que hoje a gente não enxerga, mas existia uma série de desvios ali onde a gente tem a estação. Verdade. Porque as próprias, por exemplo, a olaria tinha um desvio para entrar lá dentro e ficar o trem parado carregando tijolo ou telhas, né? Ele não ficava parado na linha e aí vinha outro e tinha que ficar esperando. Certo. Então existia a própria Gessi-Lever. Hoje ainda existem resquícios, mesmo dentro da Gessi lá tem o trilho lá dentro. Do trem entrava lá dentro para descarregar insumos e carregar o produto acabado. A Verinha tá concordando com você. E toda essa organização, a porteira, né? Existia uma porteira de passagem de nível da 7 de setembro para 12 de outubro, né? Que era o tráfego da cidade passava todo por ali. Então tudo isso era controlado por essa, a gente chama de casa, né? Tipo uma casa de mudança de linha, que ela controlava tanto sinais quanto alguns desvios. Tá? E aquilo que a gente enxerga lá que está do lado do museu, que foi tirado do lugar original, porque estava sendo depredado e colocado lá para ser mantido, pelo menos do jeito que ele se encontra, é uma série de alavancas que você acionava, porque era tudo mecânico. Uma plaquinha, um semáforo, era um semáforo mecânico. Você acionava aquilo, virava um mecanismo que ia lá e do vermelho fechava e entrava o verde, né? Por exemplo. Totalmente mecânico, não era elétrico, né? E isso foi modernizado depois e infelizmente essa casa, eu não tenho certeza se foi em 96, mas foi um pouco antes de surgir o museu. Ela pegou fogo, né? Porque ela é feita de alvenaria embaixo e o segundo andar é todo de madeira. E ela pegou fogo e aí acabou no rescaldo destruindo o que existia e ficou a máquina lá dentro porque ela era muito pesada e ninguém quis mexer. Ficou lá, a parte metálica lá ficou lá há 20 anos, vai. Foi no ano passado que a gente tirou de lá para que não fosse mais depredado, a gente arrancando pedaço para vender, porque é ferro. Que eu vi Londres lá também. Isso, é um equipamento em inglês, tá? Liverpool, produzido em Liverpool. Isso, a ação da natureza, né? Tem uns troncos. Tinha uns troncos nascendo no meio, árvores cresceram no meio, então fazia parte do... Assim como outras coisas, a gente falou do armazém de carga, e teve também a caixa d'água, tá? Que foi destruída na construção da Avenida dos Imigrantes, né? A caixa d'água, o que era? As locomotivas antes de serem elétricas eram a vapor e aí precisava de muita água que é o combustível, vamos dizer assim, né? Você queima o carvão e gera o vapor, mas a quantidade de água é muito grande. Então existia essa caixa d'água que hoje existe um pedaço do alicerce, tá? A gente já foi lá cavocar lá no lugar e a gente encontra resquícios do alicerce dessa caixa d'água. Tem muitas fotografias, né? Do Haroldo até, que mostram como que era. Ela é uma estrutura de tijolos embaixo, como se fosse um térreo, e a parte de cima ela é de metal. Um metal importado, era tipo um pré-fabricado. Uma caixa de ferro para segurar a água. Tá? Mas ela ficava mais para lá, né? Ela ficava mais ou menos... Hoje não tem aquela pontinha para passar da estação para o centro? Tem. Então ela ficava mais ou menos onde está a pontinha, só que um pouco mais afastado da estação, daquele lado ali. Então seria, mas onde estava a mudança do rio anterior. Exatamente, isso. Porque ela estava quando fizeram o rio, praticamente pegou o lugar que ela estava ali. E aí não é mais nada, só a questão do alicerce, assim como a questão também do armazém, que tem o Isso, tem só tipo uma testada do armazém, que era onde era a plataforma, porque o armazém em si ele estaria exatamente onde é o rio. Sabe o que eu fico curioso? É o seguinte, antigamente tinha essa mania de cápsulas do tempo, né? Será que não achamos essas cápsulas do tempo perdidas por aqui? Eu te faria uma pergunta. Será que existia uma cápsula do tempo lá em 1872? Que alguém enterrou alguma coisa e falou, aqui começou o tráfego? Se fosse lá pelos Estados Unidos e Europa, eu não sei que teria. Aqui... Ou em Campinas, mesmo em Campinas, quando inaugurou em agosto de 1872. Por isso que se colocava a pedra fundamental. Lá dentro é que se colocava essas coisas, né? Exatamente. Marcel Pazinato que gosta disso daí. Vou dar um abraço pro Marcel aí. Grande Ele adora Marcel. esse negócio de cápsula do tempo aí. Então pode ir lá na Casa do Conselho, que lá tem uma cápsula do tempo. Lá essa eu estava presente, viu? Eu vi acontecer. Tá lá até hoje. Sérgio, até quando ficou em funcionamento a estação?
ela ficou em funcionamento para passageiros, né? Carga, ela foi, eu não tenho a data exata, mas no começo dos anos 80 já não tinha uso de carga. Eu me lembro de ter ainda um último uso de carga, que o trem entrava dentro da Gislever, tá? O atual Unilever, né? Só que aí já não usava a estrutura da estação, era a estrutura interna da fábrica da Unilever. Passava por lá. Passava por lá e fazia um desvio, mais ou menos onde está o ASP ali, tinha um desvio, o trem atravessava ali na avenida e entrava dentro da Gislever, né? Eu lembro que acho que quando foi feito aquela pracinha, lembro de ter visto as linhas mesmo. Era uma linha que fazia uma curva ali e o trem entrava ali. Então esse daí foi o último uso, vamos dizer, comercial de carga, né? De passageiros, começo dos anos 90 são as últimas viagens, tá? que ocorreram, que era possível pegar e ir para São Paulo, e para Campinas, né? Por exemplo, meu pai, que estudou nos anos 50, né? Ele, para ir para Campinas, ia de trem, né? Muitas vezes de trem. Já tinha ônibus também, mas ele cita que muitas vezes ia de trem. Para São Paulo só ia de trem, né? Não tinha como... você sabe que eu... transporte Você falou de transporte de trem, né? Eu fui sacaneado, porque na hora que eu pude ter condição para pegar o famoso trem da morte, que era para Bolívia, que pegava aqui e embora até a Bolívia, acabaram com essas coisas. Então não pude vivenciar essa viagem de trem, que vai dias, você pega, vai até o Mato Grosso ia até a Bolívia, e eu não consegui fazer. Talvez na próxima vida. Eu posso te dizer que eu já sou de uma geração que andou pouquíssimo de trem. Porque já era, vamos dizer, obsoleto, né? O trem que eu andei foi o metrô, a Maria Fumaça lá em Campinas, esse tipo de coisa. Isso. Por exemplo, aqui em Valinhos eu não, talvez que eu me lembre assim, talvez uma ou duas vezes de pegar o trem aqui em Valinhos. Aqui eu não andei, mas quem quiser ter essa experiência, um pouquinho dessa experiência, pode pegar de Jundiaí para São Paulo. Sim, eu já fiz essa experiência outro dia. Até deixa o carro em Jundiaí. Só que a pessoa tem que ter paciência, porque era um domingo e levou 3 horas para ir de Jundiaí até a Estação da Luz. Que eu estimo que deva ter no máximo uns 40 quilômetros isso daí. Mas por causa da velocidade? A velocidade é baixíssima. Ele para muito, e eu não sei se de domingo a velocidade é reduzida, né? Mas muito demorado. Mas só que assim, é muito legal de você ver a paisagem, porque você vê muita coisa nova, mas também muita coisa que ainda é autêntica, né, de quando foi construída a ferrovia. Assim, quando você vai ali na Maria Fumaça também, né? Tem bastante construções, não tem? Com a máquina nova? Não sei se é nova. Eu fui a em nova 2014. diesel, né? Não, eu tô falando com a máquina nova. Não, foi em 2014. Então tá na hora de voltar de novo. Não, porque tem a locomotiva nova também lá. Vocês que estão aí, vamos fazer vaquinha para Thaís ir novamente com máquina fotográfica, poder ir na Maria Fumaça. Eu vou te dar uma dica para você não gastar nada. Quando é dia do aniversário, você pode ir lá que eles não cobram nada. E quando é do aniversário? Você apresenta a identidade e não é cobrado. Podia ter ido. Vou gravar isso. Eu achei estranho esse comentário, eu não entendi. Como assim? Eu não sabia. Eu não sabia que no dia do aniversário não tinha que pagar. Não paga. Não, eu não sabia que era o seu aniversário. Não, isso daí são coisas que o pessoal inventa, situações humanas. Então tá bom. Temos comentário da Verinha. Isso. Ela falou: enriquecedor para a nossa cidade saber esses detalhes. Adoro. Esse é o cara. Ô Verinha, eu posso passar a conta então da Thaís, porque você falou bora lá ou você quer ir junto? Vamos todos juntos. Vamos. E é gostoso, porque o pessoal acha que história é uma coisa ruim, não é isso? Vou até Ou virar chato, né? Tem gente que acha chato, principalmente em E jovem. É chato, não é chato. Não é, mas quando você está naquela idade, acaba sendo uma coisa que você tem, aparentemente... você tem que ter uma luz nesse viés dentro de você para você gostar da coisa, mas tem muito jovem que acha desnecessário, né? Mas eu vou te falar uma coisa, e tem uma revelação aí que vai contra mim, né? Mas... Não gostava disso. Quando eu estudei, vamos dizer, até a 8ª série, né? Que é onde é mais forte esse tipo de matéria, né? Eu não gostava, tirava notas assim no limite, né? Eu acho que o método era muito arcaico também, olhando hoje como que era feito. Sim. E eu acabei me envolvendo com isso bem depois, até depois que tipo já não estava estudando por um hobby. Eu trabalho na indústria automobilística, né?
E eu convivi engenharia, com né? engenharia. E eu convivi com muitas pessoas que contavam histórias antigas da indústria automobilística. Eu trabalhei em tal fábrica, em indústrias distintas, tal. E eu comecei a pesquisar isso. E ao mesmo tempo eu faço parte até hoje, né, do Clube de Carros Antigos de Valinhos, né? E no Clube de Carros Antigos de Valinhos, eles tinham uma diretriz de também divulgar alguma coisa cultural, né? Não só fazer exposição de carros. Então nós fizemos várias exposições até hoje, continua fazendo temáticas de um assunto e outro, que era feito pesquisas das marcas, dos modelos. Então foi isso aí que foi uma coisa puxando a outra. Aí no trabalho pediu para eu fazer a apresentação sobre a indústria automobilística, sobre alguma coisa. E aí acabou indo, a ferrovia eu já gostava, e acabou uma coisa puxando a outra. Mas assim, a parte de... Eu entendo que a parte didática, pelo menos quando eu estudei, eu acho que era feita de uma forma não muito adequada, tá? Então, isso traumatizou muita gente. E a questão do museu? Existiu um museu antes do museu que está instalado na estação? Eu desconheço, tá? Talvez museu particular existe, né? Mas museu municipal, que eu tenha conhecimento, é esse museu que foi inaugurado em 96. Foi em 96 porque em 96 Valinhos fez 100 anos de Distrito de Paz, né? Foi comemoração a 100 anos. E aí a estação foi restaurada, né? Reformada e criado um museu com doação das pessoas do município, coisas que estavam na prefeitura, né? Foi aí que surgiu o museu, né? E isso acabou melhorando muito essa divulgação da história da cidade, né? Porque as escolas passaram a ir lá, né? Antes não existia um vínculo. Você estava na escola, mas tipo, onde que eu ia aprender sobre a história da cidade, né? Sim. Aí passou a ter um lugar que concentrasse, né, o assunto. Então isso aí é muito importante, sabe? Essa decisão tomada no passado de criar esse museu foi uma coisa muito feliz e ajudou muito. Eu acho que tipo, tem relação isso que a gente está hoje aqui com essa decisão no passado de ter sido criada essa estrutura. Sim, você acha que precisa ainda fomentar essa participação? Eu acho que sim, e isso eu acho que não é uma coisa que a gente formou a Associação de Preservação Histórica pensando nisso. A gente não entende que isso é um papel exclusivo do poder público. Se a sociedade não se envolver e não abraçar a cultura, o museu, seja o que for a parte da história dela, ela não pode deixar isso como uma responsabilidade só do poder público. O poder público tem sua responsabilidade, mas a gente trabalha hoje para que a sociedade interfira mais e ajude mais a gente preservar, pesquisar, ter um museu melhor, mais eventos. Então a associação está focada nisso, em juntar pessoas, empresas que tenham esse interesse e que tenha mais participação da sociedade, tá? Que eu acho que ela tem uma responsabilidade que ela ainda não caiu a ficha, sabe? Precisa se responsabilizar mais com esse tipo de coisa. E criar o hábito, né, de participar desse tipo de evento. Isso, A gente vê que muitos eventos que a gente faz, o público é pequeno, não sei se é porque a pessoa não sabe ou a pessoa não tem tempo, mas é assim, a gente vai dando passo por passo, a gente vai continuar, tenha público, não tenha, né, Ulisses? Nós vamos continuar fazendo as nossas pesquisas e divulgando, fazendo os eventos. Devagar e sempre. E já que você falou em pesquisa, já está no evento lá os 4 links daquela Semana de Museus de 2016, falando sobre a estação de Valinhos. Então, o pessoal quiser completar depois da live, lógico, não agora, né? Não precisa sair daí correndo. Você vai encontrar lá. Até dar um respiro para eles aqui, vou virar aqui para mim, para a imagem ficar um pouquinho mais pesada. Viro para vocês, relaxa um pouquinho, meu som está um pouquinho longe, tá? Porque o microfone está lá longe, mas eu falo mais alto. Até para o Sérgio tomar um cafezinho ali, não, tomar uma aguinha, né? Precisa tomar uma aguinha. Você que está aí tem que entender que o indivíduo ele faz parte da história de uma cidade. A cidade ela é viva, por quê? Porque é composta por indivíduos humanos. Se não fosse isso, não haveria nenhuma necessidade de você ter registros, diálogo, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, só o ser humano é que pode fazer isso. Então acostume aí. Você tem registro da história, depois vamos colocar o link aqui, inclusive, da associação lá, e vocês podem trocar ideia, fomentar, buscar conhecimento e principalmente partilhar saberes. Essa é a nossa ideia. A Verinha aqui comentou um pouquinho também, nós lembramos que você que está aí pode interagir através do diálogo, e isso aqui é simplesmente o projeto Seja Você o Repórter, começou o ano passado, e esse ano, na sua segunda edição, vamos ver se julho, né? Vamos ver o que vai acontecer em julho.
tanta coisa acontece aqui lá, de repente as pessoas ficam famosas. É verdade. Eu vou até voltar para lá para as pessoas enquanto dá para registrar, que fiquem famosas. E não sabemos o que vem pela frente, sabemos? Sabemos que amanhã nós temos o quê? Uma reportagem, mais uma externa, segunda inclusive. Estaremos aqui pertinho da rádio, no Centro Pastoral, com a exposição Retratos Valinhenses, que também acaba sendo um resgate, né, da história do indivíduo, coloca ele como protagonista. É bem interessante porque mexe com as emoções, né, dessas pessoas que passaram por essa experiência. Muito bacana. E será um outro formato, até para a Thaís também acostumar com outra forma de fazer, mas ela continuar sendo a protagonista. Minha função será só de suporte técnico, tá? Não sei se ela vai aparecer dessa vez, eu acho que talvez vou deixar só a mão dela aparecer, não sei. Teremos novidades amanhã. E Sérgio, quando você fala de história, nós temos aí mais uns 6, 7 minutinhos ainda. A história tem a história vivida, tem a história que é documentada e mostra que a vivida é real, e tem a história que você colocou o afeto ou a emoção e ela se tornou com um brilho diferente. Na sua história, até hoje, de tudo que você viu, foi o carro que veio lá das Europas ou tem uma outra coisa que faz brilhar os seus olhos quando você fala de história? Não, eu acho que hoje mudou um pouco, né? Já foi muito mais a questão do colecionismo, assim, de automóveis, né? Hoje ainda tem uma quedinha por esse assunto, né? Então, às vezes aparece, alguém me liga e fala, ó, tem tal carro não sei aonde, vamos lá ver, né? Então isso aí é um perigo, né? Sempre dá uma recaída. Mas hoje eu me entusiasmo mais, eu acho que nessa parte da pesquisa, né? Até por ver que isso daí tem mais valor do que uma coleção de automóveis, que é uma coisa mais pessoal, né? Mas eu continuo com os carros, sabe? Eu vou até fazer o convite aqui, se você me permite, no domingo, né? No domingo nós temos sábado a inauguração da Festa do Figo, e domingo vamos ter o encontro de carros antigos, né? Das 9 às 14 horas. E lá eu vou estrear um Fiat 147, que foi praticamente um ano aí de restauro, né? Um carro que sempre foi de Valinhos. Então eu tenho cuidado de, quando eu pego um carro, ser um carro que tem alguma história relacionada também com a cidade, né? Então esse carro vai ser exposto lá. É um carro simples, é um carro que muita gente teve, né? Que traz muitas recordações também. Então esse carro vai estar exposto lá na Festa do Figo. E eu faço convite a todos, quem tem os carros, né? Para puder participar. Então das 9 da manhã às 2 da tarde, lá no Parque da Festa do Figo. Entrada pelo portão lá da Avenida dos Esportes. É a famosa Avenida B. Isso. Mas hoje, então, eu estou dando um pouco mais de foco aí nessa questão da pesquisa. Eu gosto muito dessa parte da ferrovia, até porque é onde eu consigo encontrar, por eu ser uma pessoa da área técnica, encontrar mais evidências né, mensuráveis, né, vamos dizer assim. Então eu gosto de fuçar nos relatórios, eu pretendo, infelizmente às vezes falta tempo, mas eu pretendo ir buscar documentos também, porque a gente sabe que em Jundiaí está todo o arquivo da ferrovia, tem muita coisa que não foi digitalizado, estão lá mapas, onde é o Museu Ferroviário de Jundiaí. E até aproveitando, o pessoal vai abrir uma exposição, acho que agora é 18 de fevereiro, contando 150 anos da ferrovia. Isso, já é comemorativo, né? Já é comemorativo. Isso. Fica a dica também aí para você. Isso, ano passado lá teve a comemoração dos 150 anos que o primeiro trem chegou em Jundiaí, porque a São Paulo Railway, a inglesa, ela chegou até Jundiaí, né? E a Companhia Paulista que surgiu, a linha parte de Jundiaí, né? Então vai ter uma série de comemorações esse ano. Um museu muito interessante para quem quiser visitar lá, o Museu Ferroviário de Jundiaí, bem completo, muito rico em detalhes. Final de semana, talvez a Valinhos FM esteja por lá numa dessas, quem sabe, né? A Valinhos FM estará, eu não estarei. Não, eu estou falando na exposição de Jundiaí, depois em fevereiro. Em fevereiro sim, neste final de semana não. Não, neste final de semana eu nem sei, a Valinhos FM vai transmitir a missa. Isso. E aqui, eu entrei aqui na página e não achei, mas a partir das 9 horas, lá, entrada pelo famoso palco 2, né? 2, Balcão grande, todo o estacionamento fica ali na frente. E o Jorge Luiz De Luca aqui está dizendo, viajou mesmo, De Luca? Pode falar, Thaís, eu deixo. Parabéns, voltei no tempo da Litorina, da sorveteria do Zinho, do Borim Calçados. Obrigado, Sérgio, foi uma volta ao passado. Legal. Você vê como é gostoso contar histórias? Até fica uma dica aí agora, Sérgio.
pela Associação de Preservação Histórica, fazer exatamente isso aqui, ó, mais lives, de repente sentar o pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre isso, meia horinha, 15 minutos, 20, né, registrar a história. Porque eu vou até exagerar, eu acho que eu tenho mais registros audiovisuais dos trabalhos que vocês fizeram do que talvez vocês mesmos. Com certeza. Os registros que a gente tem hoje aí divulgando o trabalho é praticamente tudo que você fez, viu, Ulisses? Agradecemos até pelo apoio. É um prazer. Aí, e a última provocação, nós chegamos às 8h10, mas a última provocação. Você está deixando história, Sérgio? Eu espero que sim, né? Vamos ver aí no futuro. Espero que eu tenha bastante tempo ainda para pesquisar em história, mas acredito que a própria criação da associação é uma coisa que talvez é o que eu vou deixar aí para a posteridade, né? A gente acredita que uma entidade dessa, aos poucos ela vai ganhar corpo e a nossa intenção é que ela se perdure aí, né? Pelos tempos aí, pelas próximas gerações. E se eu tivesse que dizer para o pessoal que está em casa, daqui a pouco estamos encerrando, o que você diria para eles assim no sentido da preservação histórica, do papel, se você tiver algo em casa? Eu acho que sempre que você for fazer aquela arrumação em casa, né, ou tipo às vezes a pessoa herda um imóvel e que está cheio de coisa, para ter um pouco de cuidado, de capricho, de às vezes uma fotografia, uma coisa de evitar de jogar fora. Se você não vai fazer uso disso, procurar alguma entidade ou alguma instituição pública que possa receber, né, esse material. Então isso aí é muito importante, tá? Às vezes uma fotografia escondida numa família pode revelar muitos segredos. Você sabe que eu tenho o sonho de achar alguma história assim, não é cabulosa não, mas alguma história que desvende histórias de hoje. Tipo, uma que história... questione, né, alguma coisa que já é consolidada. Todo mundo dizia que era assim, na verdade não era. Eu fico imaginando duas coisas, né, poder entrar ali, né, naquele espaço que é a Rigiesa, mas muito mais aqui onde é Unilever, né, que ainda tem a via que está lá, a rua, tem um pedaço de trilho, deve ter muita história para contar, e aí o pessoal destrói tudo. Vai fazer o quê? Tem que destruir, o tempo está aí para isso também. Não é o progresso, né, como dizem? O progresso doloroso. E você que está aí nos acompanhou, deixa eu virar aqui só para mim, para eles respirarem mais um pouquinho também. Pronto, você que está aí, ó, a gente agradece. Esse é o Seja Você o Repórter, nós temos ainda isso. Não, eu estava esperando ela fazer isso mesmo, são 4. É que eu devia ter mostrado por causa do anel. São 4 lives ainda, nós temos 3 reportagens externas, começando amanhã não, já começou não. Amanhã nós temos mais uma aqui falando sobre retratos valinhenses, depois já tem mais uma dica e outra dica. Daqui a pouco eu ainda vou conversar com o Thaís, temos que programar mais algumas coisinhas. Mas gratidão para você que está aí, eu vou passar para o lado de lá de novo, já deixo minhas despedidas aqui, nos encontramos em live amanhã, depois da montagem da reportagem, 10, 15 minutinhos só para dizer como é que foi a vivência, e voltamos terça que vem. Com quem mesmo? Wagner Alves. O cara que só dá mancada, pelo amor de Deus. Viu, Wagner Alves? Está acompanhando a gente? Depois a gente comenta um pouquinho sobre a lei, não deu tempo, estava na correria. Mas Wagner Alves, terça que vem, falando sobre igualando oportunidades, realizando sonhos. Sim, muita história também, né? História. E fica a dica da entrevista dele que ele deu hoje aqui na Valinhos FM, foi muito bom. Obrigado, Hélio. Muito obrigado. Hélio Bortoleto. Isso. Eu preciso andar mais com óculos. Agradeço vocês também aí. E aí, despedido de vocês aqui, porque a nossa jornada já se encerra e foi um prazer estar com vocês. Sim, agradecemos a participação de todos. Precisamos que vocês comentem, compartilhem, enfim. Essa foi nossa 4ª live, trazendo muita história, muita informação, resgatando, né, coisas do passado e que são parte da história de pessoas aqui de Valinhos. Então, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Sérgio. Eu agradeço também a oportunidade de poder passar essas explicações, essas informações. E agradeço o Ulisses, a Thaís. E desejo a todos aí um bom fim da semana aí. E que o Palestra faça 5 gols ou empate ali com o PSG e faça 8. Nossa, tá otimista, hein? Todo louco é otimista, você tem que acostumar com isso. Ou todo apaixonado ou todo fanático, né? Então um abraço para vocês, Seja Você o Repórter. Obrigado. Nesta live fica por aqui, nos encontramos amanhã numa pequena live, próximo horário do almoço. E na terça-feira, Wagner Alves aqui contando histórias. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. É aqui.